Paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe aonde você estiver me ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Livro de Gênesis 11 diz assim: a terra estava corrompida. Hoje não está diferente, tá bem? Hoje a terra também está corrompida. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Nós não estamos fora do contexto, tá? Deixa declarado para você que nós estamos a viver o mesmo cenário lá de Gênesis. Estava cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. A coisa estava feia, viu? Estava terrível. Deus então disse a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Fazes uma arca de tábuas, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, deste modo a farás. E assim o Senhor foi dando as medidas porque eu estou a derramar águas sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Mas contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para o conservares vivos contigo. Deus fez uma aliança aqui, né? Por isso que fala a arca da aliança. Deus, ele chama Noé, num tempo que estava em corrupção, as pessoas estavam corrompidas, e ele chama Noé com esse propósito de construir algo que não havia. É Deus chamar você para fazer algo que você nunca ouviu falar. Nunca imaginou como seria. É isso. Imagina Deus te chamando para realizar algo que você nem imaginou que existe, né? Você nem imagina que existe, porque de fato não existe. No seu mundo não existe, mas nas coisas espirituais de Deus já existia. E o Senhor chama Noé para fazer esse propósito, para realizar esse propósito. Eu falo que quem serve a Deus, você vai se passar como louco. Porque Deus vai te dar direções que, se você contar para as pessoas, abrir, ousar contar para as pessoas vão falar assim: você é maluco. Mas o segredo da vitória está na loucura em Deus, sabia? Porque a mensagem, a palavra fala que a mensagem da cruz é loucura para o mundo. Você falar que Jesus morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, foi crucificado, isso é loucura para quem não crê na palavra. Mas para quem crê nas Escrituras Sagradas, isso é o poder de Deus, manifestado em nós, aqui na terra, e através de nós, para o mundo, certo? Quando o Senhor chama Noé, o Senhor está dizendo para Noé: Noé, eu quero que você faça desta forma, deste modo, e deste modo você não vai nem para a direita, nem para a esquerda, você não vai aumentar, você não vai tirar, você não vai acrescentar, diminuir, não. Moisés, você vai fazer deste modo, e eu estou te dando aqui as medidas, o comprimento, a largura, a altura, tudo. E desse jeito você vai fazer. Você vai fazer também uma abertura, mais ou menos de 1 côvado de altura. Você vai fazer a porta da arca, você vai colocar ela lateralmente, você vai fazer pavimentos na arca, um embaixo, e um segundo e um terceiro. 3 andares.
Olha como é que Deus é específico. Gente, não existe engenheiro, não existe arquiteto, não existe construtor, não existe ninguém, ainda que estude, ainda que faça sua faculdade, não tem tanto conhecimento como o nosso próprio Deus. Então, quando Deus te dá uma missão, Ele está dizendo para você, faça como eu estou te falando, que você vai bem em tudo. Faça como eu estou te orientando, que você vai ter sucesso nisso. Noé só sobreviveu e a família dele sobreviveu junto com ele, e ele teve êxito porque Deus orientou e ele seguiu a orientação de Deus. No livro de Provérbios 27, primeiro, fala assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Então, o que quer dizer isso? Que está dizendo da incerteza do futuro e da importância de você viver com humildade e prudência. Esse é o versículo de Provérbios 27, primeiro. Noé, estou lá em Moisés, Noé, ele deu importância à voz do Senhor. Sabe como eu sei do meu futuro? Porque nós não sabemos o dia da manhã. Não pense você o que vai acontecer daqui uma hora, você não sabe. Você não tem domínio. Você imagina, por exemplo, aqui é noite. Eu imagino que daqui a pouco vou tomar banho, vou me deitar e pronto. Esses são os meus planos. Mas pode acontecer alguma coisa nesse intervalo. Então, eu não sei o que vai me acontecer daqui uma hora. Eu saio do meu trabalho, entro no meu carro, posso ter um acidente, eu posso estar num ônibus, o ônibus, por exemplo, pode quebrar alguma coisa, partir alguma coisa e ficar na estrada. Eu não sei o que vai acontecer daqui uma hora. Mas eu sei o que Deus tem para o meu futuro. E como eu sei? Porque Deus fala. Moisés sabia o que ia acontecer. Moisés, gente, estou com Moisés na cabeça, desculpa. Noé sabia o que ia acontecer com ele ali, naquele instante? Não. Mas ele sabia o que ia acontecer no futuro dele. E como ele sabia? Deus. Porque Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. E ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, eu não sei o que vai acontecer daqui uma hora, mas engraçado que eu sei que vai acontecer no meu futuro. Por quê? Porque há uma palavra de Deus lá. Eu sei que, por exemplo, José sabia o que ia acontecer no futuro dele, porque ele sonhou e Deus revelou em sonho, mas ele não sabia a forma, ou seja, ele não sabia as maneiras que Deus ia utilizar para mudar a vida dele. Eu sei, por exemplo, estou dando um exemplo para você, eu sei que posso me tornar um empresário, por exemplo, porque eu não tenho nada hoje, mas Deus tem uma palavra, teve uma palavra comigo, falou comigo, olha, eu vou te dar posses, você vai se tornar uma pessoa importante nesse setor, você vai ser bem sucedido nessa área e assim por diante. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, no seu dia da manhã, mas você sabe que no seu futuro você vai ser um grande empresário porque Deus falou com você. Entendeu? Porque quando a palavra está dizendo não se gloriar com o dia da manhã, porque você não sabe o que vem à luz, o Senhor está dizendo, as coisas, elas não funcionam da maneira que você quer, elas funcionam da maneira que eu quero. Então, eu te dou a palavra, mas é você que dá o seguimento da palavra. Eu te dou a revelação, mas é você que faz que essa revelação se torne realidade na sua vida. Porque Noé tinha a palavra, mas ele deu continuidade à palavra de Deus. A terra estava corrompida, ele já sabia disso. Noé já sabia o mundo que ele estava vivendo, como é que o povo estava. Mas aí eu entendo uma coisa, que Deus fala com ele, vê graça em Noé, viu que Noé tinha graça, olha, é um homem justo, é um homem íntegro, e ele está aqui e eu não vou ser injusto e deixar ele morrer com os outros. Por quê? Porque eu quero dar continuidade à geração dele. E Deus dá essa sabedoria a Noé, construir uma coisa que nunca existiu, fazer ali, e Deus ali fazer os planos, Deus ali criar o projeto, entendeu? Deus fazer a arquitetura daquela arca e ainda ser o engenheiro, e Noé foi o quê? O construtor. Porque na nossa vida é o seguinte, o Senhor é o nosso arquiteto, o Senhor é o nosso engenheiro, mas o construtor da obra somos nós. Porque aquilo que eu não posso, o Senhor pode, de fato Ele pode. Mas aquilo que
eu posso fazer, não pense você que Deus vai fazer por você. Eu sempre ouço, né, muitas pessoas falando assim, eu já ouvi muitas pregações, né, se você pede um trabalho, está pedindo um trabalho ao Senhor, mas você tem que fazer a sua parte e entregar um currículo. Isso é óbvio, isso nem precisa ser pregado, né? Se eu quero um trabalho, eu vou atrás do trabalho, certo? Eu não vou ficar à espera. E se a porta não abrir? Porque não é hora, porque eu estou fazendo a minha parte, mas a outra parte pertence ao Senhor, pertence a Deus. Então, eu já ouvi muitas pregações e tenho certeza que você já ouviu falar, olha, você está procurando trabalho, vai lá e deixa seu currículo. E você faz isso. Há pessoas que não. Estou esperando no Senhor. Espero no Senhor. E você nem sai para distribuir o seu currículo. Até nisso você tem preguiça. Então, você é o construtor da sua vida. Pense nisso com seriedade, porque as coisas de Deus, elas são sérias. Deus, ele tem um propósito na sua vida e ele vai, sabe, ele quer realizar. Muita gente, né, muitas mulheres, principalmente as mulheres, elas têm isso. Eu, como mulher, sei o que eu estou falando. De orar a Deus e pedir a Deus uma pessoa, um companheiro, mas é aquela pessoa tão caseira, que não sai de casa. Deus vai enviar, ele não vai enviar na sua casa uma pessoa estranha que você não conhece. Você vai deixar uma pessoa estranha entrar na sua casa? Ainda nesse mundo difícil que nós estamos vivendo? Não. Então onde que eu vou conhecer? Nos melhores lugares. Claro que se você quiser conhecer um homem de índole, você conhece na igreja, você pode conhecer no trabalho, está trabalhando. Você pode conhecer no seu ciclo de amizade com pessoas boas, porque se você é de Deus, você vai andar com pessoas de Deus. Se você é de Deus, você vai querer andar com pessoas boas, certo? Você não vai para o lado do mal, porque você é de Deus. Então você pode conhecer essas pessoas nos ciclos, no ciclo de amizade, você pode ir no aniversário, por exemplo. Então, se você passa o tempo todo fechado dentro de casa e está pedindo a Deus para enviar uma pessoa, eu pergunto para você, se bater um estranho na sua porta, você vai abrir? Se Pedro estava lá preso, essa cena é muito engraçada. Pedro está lá preso, o anjo vai lá e tira Pedro da prisão. Quando abrem a porta, vê Pedro. Só que de repente fecha a porta na cara de Pedro. A criada, né, que chamava lá Rode, acho que é Rode, a pronúncia correta, ela ouve a voz de Pedro, ela reconhece a voz de Pedro, mas ela ficou tão alegre, né, naquele dia, que ela não deixa o homem entrar. Ela vai lá correndo para anunciar lá para os outros, né, apóstolos que Pedro estava lá junto do portão. E nem ela, mas ela reconheceu a voz, ela podia ter deixado Pedro entrar, nem ela. Ela teve que ter certeza que era Pedro. E Pedro era um conhecido. Ela reconheceu, a palavra diz que ela reconheceu a voz de Pedro. Só que ela, o que ela faz? Deixa lá o Pedro lá, à espera, lá no portão. Agora você, que não conhece ninguém, você vai deixar, se alguém bater e falar assim, olha, Deus me enviou aqui, você vai acreditar nisso? Nós não estamos vivendo mais nesse tempo de ilusão. Não, acorda para a vida. Nós temos que ser o quê? Prudentes. Os filhos das trevas, nesse aspecto está ganhando dos que se dizem filhos da luz. Tem muito mais prudência do que o povo de Deus. Sabe, o povo de Deus hoje está se iludindo com qualquer coisa. Se fala o CPF da pessoa, se revela o seu nome ou o nome de um parente, você é Deus que está falando, Deus que está... Gente, nós estamos vivendo um sistema, hoje é tudo fácil. Hoje é tudo fácil de você saber da vida da pessoa, porque tem as redes sociais, tem a internet que você entra, você tem acesso, sistemas que antes não existia. Porque antes, quando um homem falava uma coisa assim íntima, eu falava, nossa, é de Deus mesmo, porque nunca abri minha boca para falar nada para ninguém. Hoje todo mundo posta nas redes sociais. Hoje todo mundo sabe um pouco da sua vida. Então, né, tem pessoas que não tem discernimento. A pessoa está falando o seu CPF, para que eu quero saber o número do meu CPF? Eu sei de cor o número do meu CPF.
Hã? E a pessoa está lá falando o número do meu CPF. Por que que Deus vai revelar o número do meu CPF? Eu estou a dever alguma coisa e eu preciso pagar? Você está entendendo? São revelações que eu falo para você que são revelações do inferno mesmo. A pessoa fica tão fixada, mas falou o meu nome, falou o endereço, o meu endereço. Se ela posta na internet, se tem seu endereço, como é que a pessoa não vai saber do seu endereço? Agora, quando revela uma coisa que você falou em pensamento com Deus, no seu íntimo, aí é para considerar e vou avaliar se vem de Deus. Aí é diferente. Mas hoje as pessoas, os servos de Deus, não estão sendo prudentes. Simples como uma pomba, prudente como uma serpente, ok. Mas é uma simplicidade que não é normal, não é aquilo que Deus pede para eu ser, humilde, simples, coerentes com as situações que muitas vezes preciso ser, mas prudente nas questões que também preciso ter prudência. Aí tem pessoas que pedem as coisas para Deus e não tomam iniciativa de nada. Ah, mas se eu for para esses lugares, o diabo pode mandar isso. Se você ficar pensando nisso, você não vai ter nada, você não vai fazer nada, você não vai falar com ninguém, você não vai possuir nada, porque o mal já está aí no mundo. Jaz o maligno. Ele manda, no sentido, ele comanda tudo, manda ou não manda, nem no inferno, mas ele comanda sim. E ele tem pessoas que ele usa assim para fazer as coisas. Mas não te esqueça que acima de tudo, acima de todos, Deus tem o controle de tudo. Toda alma vivente está nas mãos de Deus. Então eu tenho que sair desse mundinho pequeno e começar a abrir a minha mente para as coisas de Deus. Tem pessoas que estão com tanto medo, né? Porque hoje está tanta violência, infelizmente, tem tanta coisa ruim nesse mundo. E eu falo para vocês que em todo mundo o mal tem o mal. Tem pessoas que falam assim, esse país não tem violência, não tem isso. Não tem aquela violência, né? Aquela coisa assim escancarada, como por exemplo tem no Brasil, que é muito escancarada a violência aí. Não estou a falar disso. Eu estou a falar que o mal está em todo lugar. Não é porque você está num país tranquilo, num lugar, numa cidade pacata, que não existe mal. Existe sempre alguém, ali um lobo, no meio das ovelhinhas, escondido, esperando o momento certo de atacar. É por isso que eu posso estar em qualquer parte do mundo e pode falar que é o país mais calmo, tranquilo, que não há violência. Não, mas eu não confio. Eu não confio. Eu não tenho coragem de deixar meus meninos pequenos. Por exemplo, na Suíça tem mães que as escolas são próximas, que as crianças vão sozinhas para a escola. Elas estão ali habituadas, eles treinaram os filhos de atravessar ali, por exemplo, a faixa de peão, passagem de pedestre, eu já me esqueci o termo que se usa, mas de atravessar ali, né, a faixa para as pessoas passarem e irem sozinhas, e olhar para um lado, olhar para o outro. São treinadas, crianças são treinadas, de 6, 7 anos, treinadas para ir para a escola sozinha. Eu não tenho coragem de deixar meus filhos assim. Ah, mas não acontece nada, a cidade é tranquila, nunca houve casos assim. Mas o mal, ele está em todos os lugares. A palavra fala que o mundo jaz no maligno. É o mundo, não é o Brasil, não é só os Estados Unidos, não é só, por exemplo, o México. Não, é do mundo. Então, ele está em todos os lugares, sim, com seus demônios atuando. Aí a pessoa, ela fica presa nessas coisas. Ah, eu vou para tal país, porque lá naquele país, olha, não vai ter isso. Sempre pode acontecer alguma coisa. É por isso que nós temos que vigiar em todo o tempo. A nossa confiança não tem que estar em nós, não tem que estar nos meus pensamentos de amanhã, não tem que estar no meu próximo, a minha confiança tem que estar no Senhor. Por quê? Porque quando eu confio nele, ele coloca as pessoas certas no meu caminho, ele orienta-me no caminho que eu devo seguir, ele me mostra aquilo que eu devo fazer e deixar de fazer. E isso tudo é Deus falando, não precisa se preocupar com amanhã, porque eu cuido do seu amanhã. Então Deus está falando para você aqui nesse dia.
Tem pessoas aqui que se isolaram e pedem tanta coisa para Deus, mas não tem coragem de sair de casa. Lembra aquela fase do Covid que pessoas tinham medo de sair, estar no meio da sociedade? É claro que houve um pânico, né? Havia muitas pessoas que estavam morrendo, uma coisa assim fora do comum. Nunca houve, né, uma coisa tão assim que atingiu o mundo todo. E isso, claro, assustava as pessoas. Mas eu tenho que pensar uma coisa: se chegou o tempo de eu morrer, eu vou morrer com essa doença, ou sem essa doença, eu vou morrer. Mas aí eu lembro de uma coisa, do meu futuro. Ah, mas eu não tenho controle do meu futuro. Não, mas eu tenho uma palavra de Deus para mim do meu futuro, que Ele vai fazer isso. Então, se não aconteceu, é porque ainda não chegou o momento, ainda há uma caminhada, há um caminho longo para ser percorrido. Então eu tenho que sair desse mundinho pequeno e começar a agarrar as bênçãos de Deus na minha vida. Porque Noé, ele saiu daquele mundo pequeno e ele começou a construir aquilo que ninguém entendia o que era. Tem gente que não vai entender o que Deus está mandando você fazer. Tem pessoas que vão te criticar, tem pessoas que vão se debater entre elas, os pensamentos dela, e pensar: o que essa pessoa está construindo? Que gigante é esse que eu estou vendo à minha frente? Porque aquilo, a arca era um gigante, uma construção fora do comum. Não sabendo eles que choveria sobre a terra e tudo perecia. Crescem as águas, levanta a arca sobre a terra, aí vai, e a arca subindo, e aqueles ficando. Aí tem gente que fala assim, porque tem pessoas que pensam, mas não falam: mas Deus não foi cruel, morreram crianças, morreram tudo. Deus sabe de todas as coisas. E se tem um ser que conhece tudo e todos, é o próprio Criador, o próprio Deus. Para Deus chegar num nível, num ponto desse, de destruir tudo, é porque a coisa estava mesmo feia. Estava mesmo feia. Hoje as pessoas, o pecado está tão descancarado, o pecado está tão banalizado entre as pessoas, que nós estamos mesmo a chegar, sabe quando a panela de pressão, ela arrebenta? Nós estamos a chegar nesse nível. Deus vai, sabe o que Deus vai fazer? Deus está começando a limpar os púlpitos. Deus está limpando as igrejas. Você ainda vai ouvir muitos escândalos por aí, né, de pessoas. Para você ouvir escândalos é porque a pessoa está no auge da fama dela. Você nunca vai ouvir um escândalo se a pessoa nem conhecida é. Não, mas você vai ouvir muitos escândalos ainda de pessoas que estão aí na fama, e o Senhor vai revelar. Porque não é a fama que faz você ter a presença de Deus. Não é os seus milhões de seguidores que faz você ter a presença de Deus, não. O que faz você ter a presença de Deus é você viver numa vida santa com Deus, uma vida íntegra, uma vida de renúncias. E eu vejo uma geração que não quer renunciar nada e quer ter tudo. E é uma idolatria fora do comum para uma vida de status, sabe? Uma vida rica, né? Aquela pessoa quer ser rica, quer ser importante. E uma coisa, tudo que eu coloco à frente de Deus se torna um ídolo para mim. Tudo que eu coloco à frente de Deus se torna um ídolo para mim. Você já parou para pensar que muitas vezes você orou por algo, e esse algo passa ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Esse algo não se tornou realidade ainda na sua vida? Você já parou? Por quê? Porque você colocou essa coisa, você preocupa mais com essa coisa do que buscar a presença de Deus. Então, enquanto isso estiver aí sendo mais forte na sua vida do que a presença de Deus, Deus não vai te dar, porque isso é um ídolo para você. E tudo que se torna um ídolo, Deus abomina. Então, Deus não quer que você siga o caminho do erro e se enrole nas tramas de Satanás. Então, Deus muitas vezes vai deixando passar o tempo e as coisas ali não vai acontecendo como você está pedindo, porque há um enredo aí que você está no meio e você não está entendendo, que se tornou um ídolo para você. Por exemplo, eu quero essa casa, eu quero uma casa do sonho, É um ídolo para você.
Aí o dia que eu desligo isso, e eu vejo que, não, eu posso viver sem isso, eu posso ser feliz sem isso, porque eu tenho a presença de Deus, o que mais me importa é a presença de Deus na minha vida. Aí você desliga disso e Deus te dá. Tudo que se torna um ídolo, Deus não vai te dar. Deus não vai permitir, por amor a você. Ele não vai permitir por amor a você mesmo. Então escute a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele é tão bom conosco, e ele fala tanto conosco, ele nos revela tantas coisas. E Noé, ele estava vivendo uma experiência que ele nunca viveu. Ele chegou num ponto que ele estava passando por uma situação que ele nunca esperava passar, de estar dentro de uma arca, fechado dentro dela, e a única coisa que tinha à volta dele eram águas. É assustador, não é? Mas imagina ele dentro da arca seguro. Porque mesmo que o mundo seja assustador e as coisas à minha volta sejam assustadoras, eu estou seguro em Deus, porque Deus é a minha arca. Ele fez uma aliança comigo, assim como ele fez com Noé e com a família. Então Noé está lá, imagina a situação da arca, porque animais fazem cocô, cheiram mal. É por isso que havia 3 compartimentos. Eu não sei como é que funcionava isso, eles ficavam na parte de cima, provavelmente, os animais ficavam na parte de baixo. Então havia um odor muito forte, eles também tinham as necessidades, eles não tinham, né, vamos dizer, esses banheiros, essas duchas para tomar banho como nós temos. Então assim, era um odor muito forte lá dentro, mas ele teve que aguentar, passar por essa situação, para viver depois e para contar história. Noé viveu para contar história. E Deus permite você viver para você contar história. Deus permite também você perder para você contar história. Porque a nossa história não é uma história comum. A nossa história é um testemunho da nossa própria vida. Noé contou o testemunho da própria vida dele. Quando as águas, né, quando o Senhor se lembrou, porque a palavra diz assim, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estava na arca. Até dos animais, Deus se lembrava. Se Deus se lembrava dos animais, Deus não lembra de você? Não se lembra de você? Se Deus cuidava dos animais, Deus não cuida de você, que é a imagem e a semelhança do próprio Deus? Então o Espírito Santo de Deus nesse dia está alertando você a abrir o seu coração e entender que Deus tem dado direção para você, Deus tem te mostrado as coisas que você deve fazer, mas você tem que tomar posição na sua vida. Você tem que sair deste lugar de procrastinação, de deixar tudo para acontecer no dia da manhã, mas aí em Provérbios 27 está dizendo, não se glorie ou não se vanglorie, como você entender, do dia da manhã. Porque não sabes o que trará a luz. Aí você está deixando tudo para amanhã, porque amanhã eu vou fazer isso, porque amanhã eu vou comprar isso, amanhã eu vou pagar isso, amanhã e blá blá blá, e blá blá, amanhã eu vou fazer isso para Deus, amanhã eu vou tratar disso, e amanhã eu vou perdoar. Não se glorie do teu dia da manhã. Porque se há uma promessa de Deus do seu futuro, você só sabe do seu futuro porque Deus falou com você, mas você não sabe os caminhos que deve percorrer. E durante esse percurso você vai ter que confiar inteiramente em Deus. Mas você vai ter que se orientar, não só orientar, e você tem que lembrar de uma coisa. Ele pode ser seu arquiteto, seu engenheiro, mas o construtor da sua própria vida é você. Se Deus tem uma profissão para mim, em certa área, eu vou lutar para estudar naquela área. Eu vou dar o meu melhor para ser o melhor naquela área. Eu não vou ser mediano. Eu vou ser muito bom naquilo que eu faço. Se Deus tem um casamento para mim, eu estou orando por esse casamento, mas eu quero ter convivência com as pessoas. Eu não vou ficar trancada num convento à espera. Quem é que vai num convento fretar com uma freira? Ninguém, porque é um convento. Não é? As pessoas, elas estão lá porque elas decidiram
Entregar a vida para Jesus, para Deus desta forma, sem contato com homens, sem relacionamento com homens. Então, qual é o homem maluco que vai entrar num convento para namorar uma freira? Então, cada momento, cada detalhe da nossa vida, nós temos que ter discernimento. Então, você tem que estar sociavelmente conectada com as pessoas. Você tem que ser sociável com as pessoas, porque você não sabe aonde Deus preparou. Você não sabe se é na igreja, se é no seu trabalho, se é na rua, ou se é no ônibus, por exemplo. Entendeu? Se é um vizinho, ou você vai visitar um parente e encontra com certa pessoa que você, olha, há muito tempo que você estudou e você não sabia que estudou, já não se lembrava que tinha estudado com essa pessoa. Então, é coisas que eu tenho que parar de pensar demais e começar a agir. Imagina se Noé pensasse o tempo todo, ai, como é que eu vou fazer? Não sei, Deus me deu essa tarefa muito difícil. Não. Deus deu uma ordem e assim farás. E ele fez. Foi por isso que ele viu as águas do dilúvio diminuírem e ele viu a arca repousando sobre as montanhas de Ararat. Lá a arca parou. Ele só teve o privilégio de ver tudo isso porque ele não se conformou só com a palavra, mas ele foi para a ação. Então o Espírito Santo de Deus, ele está falando com você que tem muita coisa que você pede a ele, mas você não tem atitude de fazer. Eu fico assim triste ao longo desses anos que eu estou na presença de Deus, porque, gente, eu me deparo com pessoas, por Deus, que eu fico assim, gente, essas pessoas são habitoladas da cabeça. Eu observo pessoas que se dizem de Deus, que buscam a Deus, que oram a Deus. A vida passa ano, entra ano, sai ano e tá do mesmo jeito. Não muda. Só vai de mal a pior. Não tem progressão, não tem progresso. A pessoa está sempre a regredir. E eu fico assim, não, mas Deus tem uma palavra lá no futuro da pessoa e a pessoa está estagnada, parada ou às vezes até retrocede. Deus não está pedindo para retroceder, mas está retrocedendo. Porque não tem prudência. Vivem com essa coisa que Deus me falou, que Deus me disse, que não sei o quê, que é para fazer isso, fazer aquilo e tal, tal. Eu não estou dizendo que Deus não fala, porque Deus usa os seus profetas sim. Eu não estou dizendo que Deus não ministra através da palavra, porque se Deus ministrasse eu não estava aqui. Ele ministra sim. Ele fala também comigo através da palavra quando eu preciso. Mas é aquela coisa de você enfiar a sua cabeça em profecia e ficar ali preso àquilo. Ai, só vou realizar isso se for assim, que se não for assim eu não quero. E você está fechando portas para você mesmo. É a mesma coisa Deus falou assim, você vai trabalhar num banco, mas você primeiro vai começar a trabalhar numa lotérica. Aí você fala assim, não quero essa oportunidade lotérica não, porque Deus falou que eu ia trabalhar no banco e tem que ser no banco. Mas espera aí, tem uns degraus da vida. E talvez Deus está falando para você trabalhar na lotérica para você ganhar conhecimento na lotérica. Aprender com números, aprender com clientes. Para depois você chegar naquele patamar que um dia Deus falou com você. Entende? Que Deus tem isso para mim e para você. São degraus que eu vou alcançando ao longo do tempo. Agora eu fico enfiado, né? Enfiado, já há muito tempo que eu não falava essa palavra. Que nós ficamos enfiados em coisas que... E Deus até falou, sim, mas eu fico enfiado naquele momento ali, não, só vou sair daqui. Quando chegar aquele momento, aí passa anos e anos e você está no mesmo lugar, porque você quer aquele lugar e Deus está falando, mas você tem que percorrer esse percurso. Você tem que andar por esse caminho para você chegar lá. Gente, nós somos filhos da luz. E tem pessoas que estão perdidas nas trevas. Tem pessoas que estão perdidas nas trevas. Nós somos filhos de Deus. Deus nos deu autoridade. Prometeu a nós prosperidade, bonança, paz, riquezas encobertas, coisas que eu não sei. Ele traz para mim e para você. Mas temos que ser pessoas de atitudes. Para de se enfiar em profecias, para de se enfiar
E esse disse-me disse, revelação, uma em cima da outra. Eu só faço isso se Deus usar fulano para falar comigo. Eu só vou em tal lugar se Deus usar outro ciclano para falar comigo. Para com isso, você tem a palavra de Deus para se orientar. E se Deus não falar, fique com a última palavra que ele falou. Porque se ele não quer falar, é porque ainda ele mantém a última palavra com você. Tem gente que está perdido, sem saber o que fazer, porque está conectando com a promessa lá futura e esquecendo que tem um caminho para ser percorrido. Eu vejo pessoas aqui de igreja, pessoas aqui, que não param em trabalho nenhum, queixa-se do patrão, nunca está satisfeito com nada, já chegam aqui, querem ser ricos, querem ser donos do seu próprio negócio, não tenho nada contra quem quer ser dono do seu próprio negócio, não tenho nada contra com quem quer bênção, prosperidade, sai do Brasil para ter uma vida melhor, não tenho nada contra, mas eu vejo pessoas que estão poucos meses aqui e querem abrir empresas, querem ser chefes do seu próprio negócio, nem conhece direito o país, nem sabe como é que se conjuga os verbos, como eles conjugam, como eles falam, não conhece as leis. E depois estão insatisfeitos. E Deus abriu uma pequena porta, mas é muito pequeno para mim. Mas é lá que você vai aprender, é lá que você vai crescer. José, por exemplo, imagine esse rapaz. Ele saiu daquela terra, foi vendido, foi escravizado, foi prisioneiro, foi acusado, foi tudo. Ele passou por tudo isso, mas aprendendo a administrar tudo à volta dele para chegar aonde ele chegou. Aí eu pergunto para você, como é que as coisas não acontecem na minha vida? Porque eu mesmo não sei gerenciar a minha própria vida. Eu mesmo não sou o construtor da minha própria vida. Não sou. Porque eu deixo me influenciar por vozes e mais vozes. E há muitas vozes, já falei sobre isso. E cada cada voz tem o seu significado, tem o seu sentido. Aí eu fico assim abismada. Pessoas que estão aqui. E você fala assim, e fala que é de Deus, que vai na igreja e não sei o quê, e prega a palavra, mas a vida está uma bagunça. Não tem sentido a vida da pessoa. Porque querem muito, mas não querem passar pelo processo. Não querem aprender, já querem saber tudo. Eu sei tudo. Eu sou conhecedor de tudo. Não. Você pode viver anos e anos, chegar a seus 90, 100 anos, e ainda você não vai saber de tudo. Você não vai conseguir chegar a saber tudo? Não, não vai. Então eu tenho uma palavra de Deus para você. Assim como Noé foi instruído por Deus, Deus está te instruindo, Deus está te orientando. Porque o Senhor falava com ele claramente, lá no versículo 6. Deste modo a farás, Noé. É deste modo que vai dar certo. É deste modo que vai funcionar. É deste modo. Aí você fica assim, ai meu amigo, né? Você usa muito o termo assim, meu amigo, ai meu Deus, eu queria tanto estar ali, eu queria tanto conquistar, eu também, se eu pudesse saltar, sabe, esses percursos da vida e chegar lá onde eu quero, pronto, e já tá bom. Mas eu fico imaginando, chega lá você perde a graça. Sabia disso? Você perde a graça? Sabe o que te dá graça? Sabe o que te dá emoção ao longo do percurso? São as dificuldades. Elas te dão emoção, te dão força para você conquistar. Eu, assim, quando os problemas aparecem, eles aborrecem. Aborrecem. Mas é esses problemas que te dão força para você vencer os obstáculos e chegar lá. Eu vou chegar lá, eu vou vencer, eu vou conquistar. Dessa eu não saio dessa forma, eu entrei aqui para vencer. Agora imagina se você tivesse tudo assim, muito fácil nas suas mãos, tá tudo fácil, é só lá chegar. Quantas pessoas, esses riquinhos, né? Esses herdeiros que conquistam? Porque a maioria vão para o caminho mal, suicidam ou matam. Por quê? Porque tem tudo fácil, não tem aquela emoção da conquista. Imagina Deus falando assim para Noé, Noé, vai em tal lugar que lá eu fiz uma arca, já está lá a arca, depois quando chegar o momento, 7 dias antes, vou entrar em contato, vou falar, você entra na arca, põe lá a sua família, os animais e pronto. Não. Noé passou pelo processo da construção e foi zombado, viu? Foi. Acha que as pessoas não riam dele? Maluco da cabeça.
que esse homem está fazendo aqui? Hã? O que esse homem está fazendo aqui? Construindo o quê? Para quê? Foi ironizado. Mas eu mantenho com a palavra do Senhor. Deste modo a farás, Moisés. Moisés. Hoje eu estou com Moisés. Deste modo a farás, Noé. Essa palavra é para você. Percebe o que Deus está falando com você nesse dia? Se organiza no escritório de Deus. Se organiza com Deus, com seu próprio Pai. Se organiza. Para de entrar em furadas, para de entrar em disse-me-disse. Fulano disse, outro ciclano disse. Não, o que a palavra está falando com você? Se oriente através da palavra. Não se perca pelo caminho que Deus está dizendo para você. Tem gente que Deus está falando. Tem pessoas que se isolaram. Como é que você quer ser uma empresária se você se isola? Como é que você quer conquistar uma pessoa se você se isola e a pessoa nem sabe que você existe, a não ser Deus que sabe que você está lá? E se não for pela misericórdia dele, como ele está me usando hoje para falar para você se levantar, se pôr de pé e começar a agir? Ei, Deus está falando com vidas aqui nesse dia e eu posso sentir a graça do Senhor. Deus está dizendo para você, deste modo farás. Eu já dei o modo para você, eu já dei o projeto para você, eu já mostrei para você o que você deve fazer. Não temas, continue andando, continue fazendo, porque vou salvar você, sua casa, e você vai ver a minha misericórdia se estender sobre a sua vida. Diz o Senhor dos exércitos para você. Que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus esteja com você, com toda a sua casa, com todos aí da tua família, e até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor, um grande beijo no seu coração. Amém.